Perfeito. Então, o tema, felicidade no século XXI, não é? Felicidade para os jovens, felicidade para todos nós. Eu tenho uma palavra muito rápida para poder compartilhar com vocês. Em João, no capítulo 5, a Bíblia diz no versículo 7. João, capítulo 5, versículo 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse texto é um texto que eu usei muito essa semana para poder falar a respeito do comportamento desse homem, que há 38 anos esperava alguma coisa extraordinária acontecer na vida dele. Eu tenho a plena convicção que todos os seres humanos, em sã consciência, eles fazem planos, projetam a vida, administram a vida, fazem uma logística com a vida, porque tem um objetivo final nela, certo? Certo, pastor. Entretanto, mais do que a nossa humanidade e os nossos planos, a Bíblia diz assim: o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Olha só, esse texto, quando a gente analisa esse texto bíblico, o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor, na verdade, o texto, aquilo que o texto ele representa para nós, no nosso idioma português, ele foi traduzido e houve uma defasagem muito grande na nossa tradução, infelizmente, dos originais textos bíblicos. E eu costumo ler a Bíblia na versão de King James ou Cassiodoro de Reina, que é uma espanhola, que é textos bíblicos muito próximo daquilo que realmente a Bíblia ela quer nos ensinar. Quando a Bíblia diz, o homem faz plano, mas a resposta vem do Senhor, na verdade o texto ele diz assim: o homem em sã consciência traça metas e o Senhor se manifesta em respostas. Verdade. Aí, o que a gente entende aqui? O Senhor se manifesta em respostas. O homem estava há 38 anos enfermo. Eu acredito plenamente que pessoas, amigos ou alguém da família levava esse homem, trazia esse homem até a fila do tanque. Vamos supor, vamos imaginar o cenário. Havia uma fila no tanque, porque a Bíblia diz que ele mesmo declara com a sua própria boca: vem outro antes de mim e pula no tanque para receber o milagre quando as águas entram em movimento. Ponto número 1. As águas entram em movimento de forma temporal. Ou seja, de tempos em tempos. Certo? Certo. De tempos em tempos. Ou seja, as águas do tanque não estavam disponíveis a todo o tempo. Como que um ser humano que entende coisas do espírito, ele vai se mover com alguma coisa que é temporal, que passa? O homem que tem o Espírito Santo, a mente de Cristo, ele vai entender que a felicidade dele, ela não depende de coisas temporais. Coisas que vão passar. O homem colocou a total confiança dele no homem. Olha, o texto diz, ele olhando para Jesus, olha só, gente, ele olhando para Jesus, ele disse: eu não tenho um homem que me coloque no tanque. Gente, quantas vezes nós, seres humanos, fazemos as seguintes orações? Nós, fracos, fazemos as seguintes orações: Deus, se eu me casasse com fulano, Deus, se eu tivesse a tal casa, Deus, se eu estivesse trabalhando na empresa A, B, Deus, se eu estivesse morando em tal cidade, Deus, se eu tivesse uma aliança,
um companheirismo, um link com tal pessoa, a minha vida seria melhor. Ou seja, você está desclassificando o homem nascido em Cristo, o homem espiritual, e você está depositando todas as suas forças, no Brasil a gente diz, todas as suas fichas, né? Quando fala de jogo, todas as suas fichas, em pessoas que são temporais, pessoas que passam. Hoje a gente vê um grande pregador, a gente respeita, a gente admira, a gente ouve, a gente quer ser mentoreado por ele, mas amanhã ele passa. E o que não passa é a revelação que veio através dele. O homem aqui estava diante da eternidade. Gente, isso é incrível. Ele estava olhando para a eternidade, porque Jesus é eterno. Jesus, ele era antes, hoje e amanhã. Ele estava olhando para a eternidade e dizendo, não, eu não tenho alguém comum que me ajude. Não, você não precisa de alguém comum que te ajude. Você precisa de ser submergido na eternidade. Entender a eternidade, for submergido nela, mergulhar na eternidade, você vai deixar de depender de circuitos, você vai deixar de depender de sistemas, você vai deixar de depender de uma resposta do outro, porque você entendeu que quando você planeja a sua vida, você tem uma caneta do céu assinando os seus projetos, assinando a sua felicidade, assinando a sua vida. Não tem como a gente fugir desse mover. Nós não somos uma igreja institucional. A igreja institucional é a igreja que precisa de parede, precisa de banco, precisa de um nome, precisa de luz, energia, precisa de dinheiro. Nós somos uma igreja orgânica. Pessoas que entenderam a mensagem profunda do Evangelho e que não olha mais para a metodologia. O tanque era um método. Mas um método o quê? O método que valeu até Jesus se manifestar. Sim. Quando Jesus ele se manifesta no ambiente, gente, se você analisar cada texto bíblico, as histórias de Jesus, ele promoveu milagres dentro dos templos e fora dele. Jesus, ele não estava preso a uma metodologia criada por homens. Jesus, ele estava fora completamente da nossa ótica, da nossa visão pequena e medíocre. Enquanto todo mundo esperava o movimento das águas, que era de tempos em tempos, a eternidade se manifestou diante daquele homem para dizer para ele: eu faço milagre do lado de fora, dos métodos que vocês acreditam. Aquele homem era colocado na fila do tanque durante muitos anos. Jesus, ele curou o homem na fila do tanque. Uau! Muito obrigada, pastor. Tem mais alguma coisa? Não, exatamente, eu queria falar para que as pessoas pudessem entender que a sua felicidade, seja você um homem maduro, seja você uma criança, seja você um jovem que está nos assistindo, você precisa se envolver com esse Jesus, com essa revelação, e não passar mais 38 anos esperando movimentos para que você seja feliz. Seja feliz agora, porque Jesus, através dessa live, está se apresentando para você, para te dizer, seja feliz. É o ser, como o nosso querido falou aí, não é o ter, é o ser feliz. Amém. Deus te abençoe.